A Bíblia diz no livro de Levítico, no capítulo 26, de 1 a 46. Não façam ídolos para vocês, nem levantem imagem de escultura nem de coluna, nem ponham pedra com figuras esculpidas na terra de vocês, para se inclinarem diante dela, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Primeiro versículo, Deus deixa bem claro uma lei, uma ordem, uma ordenança, um mandamento. Não façam ídolos, não façam imagens, não se inclinem, não se prostrem, não adorem, não cultuem, não amem, não sigam, não orem, não obedeçam, não se relacionem com os ídolos. Porque quem faz isso está infringindo uma das leis de Deus. Está cometendo o pecado da idolatria. Idolatria vem de adorar, reverenciar, cultuar, prestar honra a ídolos, às imagens. E fala bem claro, escultura. No Brasil, isso é muito recorrente, é muito comum. E eu me pergunto, por quê? Se a Bíblia é clara, nós já vimos e já tem vídeo no canal, na verdade já temos uns 2 vídeos sobre os mandamentos, sobre os 10 mandamentos. E um dos mandamentos é exatamente isso. Não farás imagens de escultura, não adorarás ídolos, nenhum tipo de ídolo. E sim, existem ídolos de pedra, de gesso, de madeira, de ouro, de prata, de bronze, mas existem ídolos de carne e osso. Existem ídolos que ficam dentro da carteira ou no bolso. Até rimou. Significa que tudo que tu coloca na tua vida no lugar de Deus é um ídolo, se torna um ídolo. Eu quero muito que vocês saibam o que a Bíblia diz. E nós acabamos de ler. A Bíblia diz que não é para fazer ídolos, não é para fazer imagens, e não é para adorar, não é para prestar culto, não é para se inclinar, não é para se relacionar com nenhum ídolo, com nenhuma imagem. E olha o que o Senhor diz, ó. Eu sou o Senhor. Eu sou o Deus de vocês. Que Deus é esse? É o Deus criador. É o Deus que te criou. É o Deus que me criou. É o Deus que criou a terra, o universo. É o Deus invisível. É o Deus que diz que não divide a sua glória com ninguém. Esse Deus diz que busca verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. O que quer dizer? Tu não vai encontrar Deus num objeto. Se a gente para pensar 5 minutos, a gente vê que isso não tem sentido. Se eu sou humana, pecadora e limitada, como eu vou adorar algo que eu criei, que pode cair, quebrar, que pode sujar, rasgar, ser queimado, roubado? Nós adoramos um Deus
eterno, invisível, imortal, um Deus que é espírito. E esse Deus que é espírito busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E onde nós encontramos a verdade? Na Bíblia. Precisamos saber o que a Bíblia diz a respeito de qualquer assunto. Não importa o que a pessoa X ou a pessoa Y, o que a instituição X ou a instituição Y está dizendo. O que importa é o que a Bíblia diz, porque a Bíblia é a expressão do próprio Deus. Nós estamos estudando e vendo que é Deus que fala, Deus se dirige a Moisés, Deus se dirige ao povo, ele deixa bem claro o que ele gosta e o que ele não gosta, o que ele quer e o que ele não quer, o que é certo e o que é errado, o que é bênção e o que é maldição, o que vai acarretar para ti vida e o que vai te levar e vai gerar morte. Então, a idolatria, ela é um pecado abominável diante de Deus. Porque é simplesmente uma infidelidade, uma traição, uma prostituição, um adultério, uma desonestidade. Porque Deus disse que tu tem que amar e honrar e adorar Ele acima de todas as coisas. Então, uma imagem, um ídolo, uma outra pessoa, o que significa? Que tu tá dividindo a tua adoração. E Deus não aceita dividir a glória dele com nada e nem com ninguém. Número 3. O mesmo Deus falando: se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então eu lhes darei. Aí vem a descrição de todas as bênçãos. O que eu quero pontuar com vocês, chamar a atenção de vocês? Então, se vocês andarem nos meus estatutos, se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês cumprirem tudo que eu tenho dito, se vocês me obedecerem. Então, é uma conjunção, tem uma condição. Se vocês obedecerem, eu vou fazer isso. Se vocês cumprirem, eu vou fazer isso. Se vocês guardarem, eu vou fazer isso. Então, sim, é verdade. Há bênçãos decorrentes da obediência. Há bênçãos. Deus está dizendo: se vocês andarem nos meus estatutos, se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês cumprirem tudo que eu tô falando para vocês, vai ter bênção. Vocês vão receber bênção. Mas há uma condição para que isso aconteça. Eu, como professora, né, por décadas, eu condicionava. Se tu fizer o tema, tu vai ganhar uma estrelinha. Se tu terminar a tua tarefa nesse tempo, tu vai poder jogar, tu vai poder brincar, tu vai poder ir pro tapete ler um livrinho. A criança sabia que se ela fizesse a parte dela, ela ia ter um prêmio, uma recompensa, um incentivo. Os filhos são assim. Os pais ensinam os filhos: ó, se tu comer toda a comida, tu vai ganhar sobremesa. Ó, se tu comer tudo, tu vai poder brincar. Se tu dormir cedo, amanhã a gente te leva no parque. A gente condiciona um comportamento, uma atitude, um propósito, uma conduta com um prêmio, com uma recompensa. Então, Deus faz isso conosco.
Ele diz: andem nos meus caminhos, me obedeçam, que vai vir bênção para vocês. E é também funcionários que são premiados, que são recompensados, que são promovidos. Nós, funcionários públicos, temos um plano de carreira, quer dizer, tu vai crescendo. É a ideia meritória, é a ideia da recompensa, do galardão. Isso não está significando salvação. A salvação é mediante a fé. Ela é graça, ela é dom de Deus. Nós estamos falando de viver uma vida abençoada, próspera, abundante, feliz, com a mão de Deus sobre as nossas vidas. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso obedecer. Para quê? Para que as bênçãos me alcancem. E aqui nesse capítulo, do verso 3 até o verso 10, são citadas as bênçãos. A primeira que ele fala é sobre a chuva, porque nós temos que entender o contexto agrícola. Fala dos frutos, das árvores produzindo, a colheita, a fartura, fala de ter pão, fala da segurança, da proteção, do sono, de ter paz para poder dormir. Um dos vídeos mais assistidos do canal é sobre o sono, as promessas bíblicas de Deus para o sono. Então, desde que o mundo é mundo, as pessoas precisam dormir e dormir bem. Então, é incrível que uma das bênçãos que Deus está prometendo para os filhos obedientes é o sono, é o descanso, é a paz, é a segurança. Fala da vitória sobre os inimigos, a prosperidade na família. Enfim, bênção se tu obedecer. É o que está escrito aqui. Aí vamos para o 11. Porei o meu tabernáculo no meio de vocês e não me aborrecerei com vocês. O que quer dizer? Uma bênção que nós teremos é a presença de Deus. É o Espírito Santo em nós. É sabermos que estamos no caminho certo e estamos na presença de Deus. 12. Andarei entre vocês e serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. O que está falando aqui? Que vai andar entre o povo? É intimidade, é amizade, é relacionamento. Que é maior bênção do que essa? Tu poder andar com Deus e Deus andar contigo. Tu poder te relacionar com Deus eterno, imortal, invisível, poderoso, o Criador, o teu Criador, tu te relacionar com Ele. Aí olha o 13. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, para que não fossem escravos dos egípcios. Quebrei o jugo que pesava sobre vocês e os fiz andar de cabeça erguida. Esse verso 13 fala que o nosso Deus, ele é o libertador. Ele nos libertou. A Bíblia fala isso. Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe, nos transportou, nos levou para onde? Para o reino do Filho do seu amor, para a presença de Deus. O Senhor Jesus reconciliou todas as coisas. Ele nos reconciliou com o Pai, Ele nos reconciliou com Deus, Ele nos reconciliou com o Criador. Então, esse versículo está dizendo que Ele tirou o jugo. O que é esse jugo? É o peso. São as cargas que vêm do quê, gente? Do pecado. Nós não conseguimos carregar os nossos pecados. Esse é um peso que o ser humano não suporta. Ele precisa de um Salvador, ele precisa de um libertador, ele precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus, tu precisa de Jesus. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, vocês que não aguentam mais carregar essas cargas pesadas. E ele fala que o jugo dele é suave e o fardo é leve.
É isso que nós experimentamos, a salvação, o perdão dos pecados. Sai um peso das nossas costas, um peso da nossa mente, um peso do nosso coração. Ficamos livres do pecado. E olha que lindo que fala: eu fiz vocês andar de cabeça erguida. Quer dizer que não tem mais vergonha, não tem mais humilhação, opróbio, que é uma palavra bem bíblica, né? Não tem mais isso. Tu pode andar de cabeça erguida. Nenhuma acusação há para os filhos de Deus. Uma outra tradução dizia: eu fiz vocês andar eretos, sabe? Eu imagino assim, ó, cabeça erguida, eretos, peito estufado, olhando para frente, com esperança, com fé, uma vida eterna. Esse é o nosso Deus. 14. Mas, ó, aí agora nós temos uma conjunção adversativa. Mas, se não me ouvirem e não cumprirem todos esses mandamentos, se rejeitarem os meus estatutos, se ficarem aborrecidos com os meus juízos, quer dizer, eu te ensino uma coisa que tu não gosta, não cumprirem os mandamentos, quebrarem a minha aliança, falei, uma traição, uma infidelidade, o que vai acontecer? Aí no 16 vem dizendo, em diante, tu vai ter terror, pavor, tu vai ter fraqueza, a tua vida vai definhar, tu vai perder o brilho dos olhos. E daí eu te pergunto, não é isso que a gente vê? Pessoas definhando, pessoas que não têm mais o brilho no olhar, não têm mais esperança, não têm fé, não têm alegria. Por quê? Porque desobedeceram a Deus. E sim, a desobediência acarreta dores, doenças, castigos, punições, pragas, pestes. A Bíblia fala sobre a espada vingadora, quer dizer, vai ter guerra, vai ter muita batalha, os inimigos vão tripudiar em cima de ti, fome, falta de chuva. Então, a obediência, a gente viu no vídeo anterior, ela gera vida, gera paz, segurança, proteção, bênçãos. A desobediência gera, provoca, origina, ocasiona castigos, punições, maldições, que ele explicita aqui. Fala da falta de chuva, fala que os céus vão virar de bronze, quer dizer, não vai cair uma gota, vai ter seca. E aí, tendo seca, a terra não produz, e o que vai acontecer? Fome, sede. Por quê? Porque houve desobediência, porque houve rebeldia. Então, assim, ó, se na primeira parte do capítulo a gente vê as bênçãos da obediência, nessa segunda parte a gente vê as maldições, as punições, os castigos da desobediência. Aí vamos para o 18. Mandando tudo isso, todas essas punições, se mesmo assim a pessoa não se arrepender, não se voltar, o 18. Se ainda assim não me ouvirem, tornarei a castigá-los 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Quem já estudou o vídeo sobre os números na Bíblia sabe que quando o número 7 aparece na Bíblia, ele pode significar o 7, mas na maioria das vezes ele significa a totalidade, a completude. Então, significa que Deus vai vir com toda a força, totalmente, completamente contra o povo. Então, 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Então, a pessoa vai sofrer 7 vezes mais, vai sofrer
totalmente, completamente, de um jeito intenso e profundo. Então, 7 vezes mais. Vai sofrer 7 vezes mais pelos seus pecados. E aí cita: quebrarei o orgulho da força de vocês e farei com que os céus sejam como ferro e a terra de vocês seja como bronze. Para dizer que não vai ter vida, né? Deus não vai permitir que haja renovação através da chuva, através das plantas, das árvores, da colheita, dos frutos. Fala da soberba, fala do orgulho, essa autossuficiência, essa força que é tão característica do ser humano e nos nossos dias, então, nem se fala. O ser humano acredita que ele é o próprio Deus, né? 20. Vocês gastarão as suas forças em vão. A terra não dará a sua colheita, e as árvores da terra não darão o seu fruto. Eu acho muito triste saber que o que a gente está fazendo é em vão, que não vai produzir resultado, não vai ser para bênção, não vai ser para glória de Deus, não vai servir para nada. É em vão. E é isso que Deus está dizendo, que um dos castigos, uma das punições é tu trabalhar em vão. É o fruto da tua mão, do teu serviço, das tuas obras ser em vão, não servir para nada. Aí a gente vai pular pro 34, tá? Que ele continua citando muitas e muitas maldições, punições e castigos, tá? Desgraças. 34. Então a terra celebrará nos seus sábados todos os dias da sua assolação, e vocês estarão na terra dos seus inimigos. Nesse tempo a terra descansará e observará os seus sábados. Aí do 34 eu vou pular para o 43, só para vocês verem que é quase uma repetição, tá? Que é muito importante. Mas a terra, na sua assolação, deixada por eles, folgará nos seus sábados, e eles aceitarão o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos e se aborreceram com os meus estatutos. O que quer dizer? Esses dois versículos são quase iguais. Que por não obedecer o mandamento do descanso, do repouso, que a gente viu, já tem vídeo no canal sobre isso, o descanso solene da terra, Deus vai forçar, Deus vai fazer a terra descansar, Deus vai mandar a terra folgar. Porque os seres humanos não obedeceram, fazendo de forma deliberada, obediente, consciente o descanso da terra. Pois bem, Deus vai fazer uma desolação, os inimigos vão tripudiar e aí a terra vai descansar. Sabe quando tu tá doente? E aí tu é obrigado a ficar de cama? Sabe quando tu tá mal e tu não pode trabalhar? Sabe quando teus olhos doem tanto, a tua cabeça, teu corpo, e tu tem que largar o celular? Tu tem que parar? É isso. É um exemplo. Tu não respeita os tempos, os estágios, os prazos, as estações, as ordenanças, os períodos de descanso. Tu adoece, acontece uma coisa contigo e tu é obrigado a parar. É mais ou menos isso que Deus está falando aqui. Deus vai fazer, vai forçar, vai determinar a folga, o descanso da terra. Imagina só, da terra. Aí voltando pro 36, porque eu só fui pro 43 pra gente poder entender esses versículos. 36. Eu destaquei esse. Aqueles de vocês que sobreviverem a tudo que foi falado e mais um pouco que está escrito aqui, eu lhes meterei no coração, olha isso, uma ansiedade tal nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada e cairão sem ninguém os perseguir. Isso é ansiedade. É medo, é pavor, é o que muitas vezes é identificado como pânico, síndrome do pânico, que a pessoa tem uma sensação de morte iminente, um desespero, uma angústia, algo muito profundo. E Deus está dizendo que Ele vai fazer isso.
Para quê? No 40 vem a resposta. Mas, se vocês confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, e se confessarem que andaram em oposição a mim, 41, fazendo com que também eu fosse contrário a eles e os fizesse entrar na terra dos seus inimigos, se o coração incircunciso que eles têm se humilhar e aceitarem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Então, olha o que Deus está dizendo. Que tudo isso é para que as pessoas se convertam, se confessem, se humilhem, se arrependam, reconheçam que estavam erradas, que estavam em pecado. Aí ele vai se lembrar da aliança. Daí ele vai perdoar, porque Deus é benigno, Deus é bondoso. Ele vai se lembrar da aliança que ele fez. 45. Pelo contrário, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. 46. São estes os estatutos, juízos e leis que o Senhor estabeleceu entre si e os filhos de Israel, por meio de Moisés no Monte Sinai. Então, existem bênçãos decorrentes da obediência e existem maldições, punições e castigos decorrentes da desobediência.